Existem futuros muito além do que nossa imaginação alcança. O que esperar do mundo diante do colapso ambiental? E quem seremos diante das ruínas? Meu nome é Lara Carvalho e você está ouvindo Meridianos. Respire fundo e se permita viajar. Você está prestes a entrar em outra dimensão. No episódio de hoje, Excursão à Névoa Salsa, lado B, ou o making-off de um conto pós-apocalíptico. No início desse mês, outubro de 2024, para quem estiver ouvindo em qualquer outro momento no futuro, um vídeo viralizou nas redes sociais que talvez vocês tenham visto. Um morador de São Paulo, segundo comentaristas da Baixada Santista, filmou da janela de sua casa uma nuvem densa que cobriu parcialmente uma parte da cidade e causou também uma forte neblina nas ruas. Vista de cima, essa nuvem espessa parecia pairar sobre o mar e uma parte dos edifícios como uma redoma, completamente imóvel nos 12 segundos de duração do vídeo. Na legenda do vídeo, o portal Metrópolis afirmava que se tratava de um fenômeno chamado nuvem do oceano. Quem me marcou nesse vídeo foi o autor do conto do episódio anterior, Diego Araújo. Meu nome é Diego Araújo, eu sou artista de Salvador, Bahia, trabalho com artes cênicas, literatura, o campo da dramaturgia como um todo, né, seja cinematográfica ou cênica, teatral, e trabalho com artes visuais também, porque eu sou cenógrafo, mas não me considero artista visual, me considero mesmo cenógrafo mesmo, nesse campo dos trabalhos visuais. E é isso, nesse ínter entre audiovisual, literatura e cênicas é onde eu me encontro. Daqui a pouco você escuta mais sobre as inspirações de Diego para o conto, só para não perdermos o fio da meada. Eu pesquisei sobre esse tal fenômeno nuvem do oceano e, estranhamente, só vi esse termo ser utilizado nas matérias e postagens que falavam justamente sobre esse vídeo. Essa pauta de reproduzir informações sem checagem de fatos no jornalismo vai ter de ficar para outro dia. Porque apesar da imagem gravada ser impactante, esse tal fenômeno que chamaram de nuvem do oceano é nada mais nada menos do que a formação de uma massa de névoa ou vapor d'água que se forma sobre o mar, portada pelo vento até as zonas costeiras ou do interior das cidades litorâneas. Esses seriam nevoeiros do tipo advectivo, ou seja, aqueles que dependem do transporte de ar entre regiões de temperaturas de superfície contrastantes. Quando os nevoeiros são associados à brisa marítima, o mar que vem do continente aquecido é resfriado ao passar pela superfície fria do oceano. Se os ventos estiverem fortes, a turbulência pode resfriar abruptamente as camadas inferiores, formando nuvens estratiformes em várias camadas. Mas, se o vento estiver fraco, pode formar uma densa superfície de nevoeiro sobre o oceano, que pode ser levado de volta ao continente por uma brisa marítima. Tá, e qual a diferença entre nuvem e névoa? A principal diferença mesmo é a altitude em que cada uma se forma. As nuvens se formam em altitudes mais elevadas e as névoas mais próximas do solo. E como a névoa se forma? Bom, essa parte eu vou deixar a Letícia, a menina nuvem, te explicar. Nevoeiro, névoa ou neblina é nada mais do que uma nuvem com a base muito próxima ou colada no solo. Os nevoeiros apresentam a mesma aparência e a mesma estrutura de uma nuvem. A diferença é que uma fica na atmosfera e a outra no solo. Elas são a condensação da água, ou seja, a umidade. Isso acontece quando a temperatura da superfície cai abaixo do ponto de formação de orvalho. Isso significa que eles são mais comuns de acontecer em dias mais frios. E ao contrário do que muitos pensam, a neblina não se forma de manhã, e sim durante a noite ou durante a madrugada. E por mais que seja comum ver a neblina, a névoa ou o nevoeiro de manhã, quando o sol se levanta, a neblina se aquece e se dissipa. Por isso que a gente vê ela só pela manhã e depois não tem mais nada. Eu encontrei o TikTok de Letícia nessas minhas pesquisas para esse episódio e fiquei encantada com o que ela chama de nuvem toque. Ela tem um conteúdo bem interessante focado em nuvens e, até onde eu verifiquei, bem embasado pelas pesquisas na área. Bom, a névoa pode também ser categorizada como névoa seca ou névoa úmida. A névoa úmida é formada pela condensação da umidade do ar, que não provoca chuva e não reduz significativamente a visibilidade. Já a névoa seca é uma mistura de ar com partículas sólidas de poluição, que deixam o horizonte opaco. Imagino que vocês possam arriscar qual dessas névoas vai se tornar cada vez mais frequente ao redor do mundo diante do colapso ambiental que estamos vivendo.
No episódio anterior, Diego cria um universo onde Salvador é tomada por uma tempestade de salitre, chamada também de névoa salsa na história. Coloquialmente, nós usamos as palavras maresia e salitre como sinônimos. É a isso que as pessoas se referem no conto também, a presença de uma substância gasosa e esbranquiçada que se forma em áreas próximas ao mar. Cientificamente, existe uma diferença técnica entre maresia e salitre. A maresia é o spray de gotículas do mar que, com o vento e o movimento das ondas, são transportadas para o ar, causando corrosão de metais e outros materiais. Já o salitre pode se referir a duas coisas. As substâncias que se chamam nitrato de sódio ou nitrato de potássio, que são mais encontradas em regiões como desertos como o Atacama, no Chile, onde ele é extraído e utilizado industrialmente. Mas o salitre também pode se referir à camada esbranquiçada que se forma nas paredes ou superfícies de objetos por conta de uma mistura da umidade e da presença de sais dissolvidos. Uma coisa que eu pesquisei muito foi o próprio salitre, né? Tipo, porque a gente costuma chamar, né, essa vaporização, né, do mar, né, na arrebentação, etc., de salitre e acusar também, né, para quem mora, principalmente para quem mora muito próximo do mar, acusar esse salitre da ferrugem nos equipamentos eletrônicos. Então, eu vi a fala de uma pesquisadora, vou puxar o nome dela aqui, porque, assim, essa pesquisadora, o Instituto, ela, na verdade, ela vai dizer que o salitre, ele filtra o ar de Salvador, né? Tipo, faz com que o ar soteropolitano seja de boa qualidade, entendeu? Então, ele acaba filtrando. E ele vaporiza realmente para o interior da cidade, né? Tipo, principalmente fora da Bahia, né? A orla que é fora da Baía de Todos os Santos. Porque ali, naquela orla da Bahia, as águas são mais calmas, né? Mas essa orla aqui que é para fora, ou seja, que é para o oceano, digamos assim, ela que gera esse salitre e acaba meio que purificando o ar de Salvador. Então, a partir daí, mas só que isso no fundo, isso não é necessariamente salitre, né? Salitre, na verdade, é uma questão mineral, ou seja, das salitreiras, é algo que tem um outro processo. Mas só que a gente chama essa vaporização de salitre, né? E essa vaporização, na verdade, é só sal, entendeu? A maresia. A maresia, aí vai ganhar vários nomes, né? Tipo, salga, spray marítimo, entendeu? A pesquisadora que Diego comentou é a coordenadora do Laboratório de Química Analítica Ambiental da Universidade Federal da Bahia, Tânia Tavares. Ela liderou uma pesquisa intitulada Estudos Atmosféricos do Recôncavo Baiano, o papel do spray marinho, na qual ela observou os efeitos da maresia sobre poluentes inorgânicos lançados ao ar, como o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Quem mora perto da praia sabe que sofre com o efeito da maresia que provoca ferrugem em equipamentos e até na estrutura dos móveis. Mas o vento salgado não causa só problemas. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia, o salitre no ar reduz a poluição em até 80%. Olhando com atenção, é como uma fumaça bem fininha. Na verdade, são partículas de água do mar que entram em suspensão na atmosfera por causa das ondas e do vento. Essa professora de Química Ambiental da UFBA diz que a maresia faz bem para o ar da cidade. A maresia reduz alguns dos poluentes emitidos pelos veículos, por exemplo, por indústrias. A qualidade do ar de Salvador é muito boa. E, em primeiro lugar, porque a dispersão é muito boa por causa da brisa, né, que são os ventos alísios. Mas, em segundo lugar, também por essa maresia que varre como uma vassoura a cidade de Salvador. É como se o mar lançasse o tempo todo um spray de água salgada sobre a terra, que até ajuda a melhorar a qualidade do ar. Mas para quem vive na beira da praia, os efeitos negativos da maresia chegam a pesar e muito no bolso. Por toda a orla, a gente pode ver o estrago causado pela maresia. Os edifícios que ficam em frente à praia são destruídos pelo salitre. Morar com essa vista é o sonho de muita gente. Mas, nesse caso, o sonho custa caro para os moradores. Móveis e eletrodomésticos duram pouco. Computador mesmo, todo ano quebra.
A gente televisão, a gente já tá com a televisão ali quebrada. É um custo de vida muito caro viver aqui na frente da praia. Maresia é muito grande mesmo. Passar paninho molhado, cobrir os objetos eletrodomésticos resolve? Muito pouco. Se você cobrir, tem que ser uma vedação quase que completa e e tem que estar muito limpo antes de você cobrir. As partículas da maresia, elas têm movimento e elas são capazes, vamos dizer, de dobrar e elas têm uma capacidade muito grande de grudar. E aí destrói o metal de qualquer jeito. Qualquer jeito. Segundo Tânia Tavares, a maresia funciona como uma espécie de vassoura, purificando o ar dos poluentes jogados na atmosfera. A explicação técnica é a seguinte. No spray marinho são encontrados elementos químicos, como sulfato, nitrato, sódio e cloreto. As emissões industriais jogam os poluentes na atmosfera, que se transformam em ácido nítrico e sulfúrico, dando origem à chuva ácida. Esses ácidos são incorporados às nuvens ou na chuva quando ela cai. Só que, como os ácidos são incorporados, as partículas de spray marinho também são. Então, o spray, que é alcalino, neutraliza o ácido. Então, isso é uma boa notícia, não é? Desculpa estar trazendo sempre o lado negativo das coisas, mas alguém precisa fazer isso. A persistência de um nevoeiro em uma região depende de fatores como a disponibilidade de umidade, irradiância, os núcleos de condensação do nevoeiro, características das gotas, turbulência e processos de mistura, advecção e fatores ambientais. Eu posso dizer que aprendi bastante sobre névoas para esse episódio, mas eu ainda não me sinto apta para adentrar o Nuvem Toque. Vou deixar isso para a Letícia. Quando o Diego me contou a ideia para essa história, a primeira coisa que me perguntei foi como nós, seres humanos, seríamos impactados por essa névoa salsa. E digo isso não apenas pensando no impacto que ela teria sobre a visibilidade da cidade ou sobre os nossos objetos e eletrônicos. Como o nosso corpo reagiria a toda essa maresia? A névoa natural tem impactos significativos em diversos componentes do meio ambiente, como o clima global e regional, o balanço térmico e radiativo da atmosfera, a qualidade do ar, as águas, a flora e a fauna, além das interações entre o ar e a superfície. Por reduzir a visibilidade, a névoa pode perturbar e afetar gravemente a vida e a funcionalidade social, causando um grande número de ferimentos ou fatalidades, especialmente no transporte aéreo, terrestre e aquático. Vale lembrar que todas as referências usadas para esse episódio estarão disponíveis no site do nosso podcast, www.luademaré.com/meridianos, tudo junto e sem acento. Para saber mais, espera só um minutinho. A gente tem um breve intervalo e eu já volto para continuarmos. Oi, eu sou a Natália Cariati e tô aqui para te convidar a ouvir o podcast Reinventando a Natureza. Uma série na qual eu vou atrás do mundo de possibilidades que nasceu junto com a fertilização in vitro. O congelamento de óvulos, a circulação de gametas e embriões pelo mundo, a compra, venda e doação deles e a barriga de aluguel. Eu ouvi quem pesquisa, quem trabalha e quem teve a sua história atravessada por essas tecnologias, para tentar entender como, junto com o avanço científico, essas técnicas transformaram a vida fora do laboratório. Elas alimentam sonhos, mas também disputas éticas, legais e religiosas, além de um grande mercado. É só buscar por Reinventando a Natureza no tocador de podcasts da sua preferência e seguir ou assinar o nosso feed para não perder nenhum episódio. Até lá! Segundo uma pesquisa de 2017 publicada no periódico Water, cientistas explicam que, quando associada a poluentes atmosféricos como dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, ozônio, ácido sulfúrico e ácido nítrico, a névoa pode afetar gravemente a saúde humana. Esses poluentes são responsáveis por problemas respiratórios, especialmente em asmáticos, cardiovasculares e até mesmo câncer de pulmão. Além disso, os poluentes podem causar pneumonia, bronquite e danos à pele e aos olhos, assim como outros efeitos secundários à saúde. É só pensar em como nossa pele e nossos olhos ficam secos quando estamos em um lugar com muita maresia. Você passa a mão na pele e sente o sal, a areia, a poeira toda incrustada em seus poros.
O aumento da poluição em áreas urbanas e industriais, devido à queima de combustíveis fósseis e outras atividades humanas, altera a composição da névoa, resultando em eventos mais frequentes e intensos do que eles chamam de smog, ou nevoeiro poluente, em grandes centros urbanos. Quer saber? Isso me lembrou uma coisa. Sexta-feira, 5 de dezembro de 1952. Londres amanhece sob um espesso nevoeiro amarelo. Esta grande poluição atmosférica continuou durante 5 dias, deixando a cidade inteira com falta de ar. Em 5 de dezembro, a visibilidade caiu a poucos metros. Em 7 de dezembro, a visibilidade chegou a apenas 30 centímetros. O nevoeiro era tão denso que as pessoas não conseguiam ver seus pés. A maioria dos transportes públicos e voos foram cancelados. Trens colidiram. Teatros e cinemas foram fechados porque o público não conseguia ver o palco. O dióxido de enxofre e outros poluentes se misturavam com as partículas de água para formar ácido sulfúrico e clorídrico, que queimava os olhos e os pulmões das pessoas. O monóxido de carbono, que é a ligação de um carbono com o oxigênio, se ligava com a hemoglobina do sangue impedindo a oxigenação do corpo. O transporte fechou, os cidadãos não podiam respirar. Em 9 de dezembro, cerca de 4.000 pessoas haviam morrido e mais 150.000 hospitalizadas. Até as funerárias ficaram sem caixões. Nos meses seguintes, mais outras 8.000 pessoas morreram em consequência do nevoeiro. O que exatamente aconteceu? A poluição sempre estava presente em Londres na época. Ela vinha se agravando cada vez mais desde a primeira Revolução Industrial. Os nevoeiros também são naturais na região, mas eles duravam em média uns 2 dias e sumiam, mas dessa vez foi diferente. Em dezembro de 1952, uma frente fria chegou a Londres e fez com que as pessoas queimassem mais carvão que o normal. Londres era a maior cidade do mundo na época e utilizava carvão barato para tudo, desde gerar energia para alimentar as indústrias e casas, até aquecimento de casas de quase todos os seus 8 milhões de habitantes. O carvão de melhor qualidade era exportado devido a problemas econômicos pós-Segunda Guerra Mundial. Esse carvão barato era rico em enxofre, o que agravou muito o problema. O aumento da poluição do ar foi agravado por um anticiclone, causando uma inversão térmica e estagnando o ar frio sobre a cidade, prendendo a poluição próxima ao chão. Este evento levou o parlamento britânico a aprovar, 4 anos depois, a Lei do Ar Limpo de 1956, restringindo a queima de carvão em áreas urbanas e declarando uma série de zonas livres de fumo. O Grande Nevoeiro de 1952 ainda é considerado o pior evento de poluição atmosférica na história europeia. Vale notar que isso aconteceu em 1952. Imagina o impacto que algo parecido teria hoje em dia, com muito mais poluentes na nossa atmosfera. É aí que entram os POPs. O que são os POPs? São substâncias que não existem naturalmente no ambiente e que causam efeitos deletérios ao ambiente. Eles têm características muito específicas, eles são extremamente estáveis, portanto eles têm uma persistência muito grande no ambiente. Eles bioacumulam, portanto eles têm a capacidade de ficar retidos nos organismos. Eles também biomagnificam, ou seja, eles são transferidos ao longo da teia trófica e o aumento de sua concentração. Atualmente existem 26 substâncias que são considerados poluentes orgânicos persistentes que devem ser banidos ou extintos para os próximos anos. Um exemplo clássico é o DDT, é um pesticida que foi produzido logo após a Segunda Grande Guerra Mundial e já teve a sua fase heróica, que ele ajudou a combater uma série de problemas de saúde, como a malária, e hoje ele está bem restrito a poucas regiões. Os POPs podem ser transportados por longas distâncias, pelo ar, pela água e pelo solo, e se acumulam nos tecidos gordurosos dos organismos vivos. E, é claro, podem causar sérios problemas à saúde. Aí você pode se perguntar, então será que não é melhor não termos essas névoas? Definitivamente não. Você sabia que o aquecimento global está reduzindo a ocorrência de nevoeiros na costa californiana? Ao longo do século XX, a ocorrência de névoas de verão diminuíram cerca de 33% apenas nos Estados Unidos. E isso, já foi comprovado, impacta diretamente os ecossistemas que dependem dessas névoas. As neblinas costeiras fornecem até 40% da água necessária para sequoias, que são árvores, daquela região. E a diminuição do nevoeiro está prejudicando essas árvores, principalmente nas regiões mais ao sul. As alterações climáticas, como o aquecimento dos oceanos, dificultam a formação de névoas, o que altera o equilíbrio ambiental e pode comprometer toda a cadeia alimentar marinha e a vegetação costeira. Esses impactos são um reflexo do desequilíbrio ambiental. Da Califórnia ao Chile, da África do Sul às regiões mediterrâneas, um futuro com menos névoas marítimas pode causar mudanças significativas para habitats terrestres, ribeirinhos e intertidais.
As névoas transportam água para os ecossistemas costeiros, o que melhora o crescimento das plantas e aumenta a atividade microbiana no solo. Elas também são importantes para as populações humanas, com pesquisas crescentes sobre a coleta de água das névoas para consumo humano. Além disso, estratégias para captar essa água estão sendo usadas para restaurar áreas degradadas, como nas Ilhas do Canal, na Califórnia. Contudo, a redução das névoas pode aumentar a evapotranspiração das plantas, reduzir a umidade do solo e elevar os riscos de incêndios florestais, principalmente em espécies que já vivem no limite de suas condições climáticas. A agricultura também seria impactada, exigindo mais irrigação, e a saúde humana, principalmente de populações vulneráveis, estaria mais exposta a eventos de calor extremo, aumentando a demanda por serviços de emergência. O que a gente precisa mesmo são de esforços coordenados para reduzir a emissão desses poluentes, algo que parece estar bem difícil de alcançarmos, se depender dos governantes de tantos países do mundo. Dito isso, vamos voltar para a minha conversa com o Diego e saber mais sobre o que inspirou essa história? Aviso de antemão que, por conta das nossas agendas, precisamos marcar essa conversa virtual. Então o áudio não ficou dos melhores. Eu tenho meio que um universo, digamos assim, né, de escrita, onde essa outra Salvador aparece, seja ela periférica, seja ela menos elaborada no ponto de vista das mídias, né, ou seja, principalmente aí no que se vê na televisão. E dentro desse universo tem alguns elementos, digamos assim, elementos do fato de ser uma cidade litorânea que aparece. Um deles é a água, outro é o próprio salitre. A ideia de salitre, a ideia da ferrugem, essa coisa da água se afirmar também pela ausência, que foi muito comum, né, na minha trajetória de infância, adolescência, jovem, adulto, vivendo na Península de Itapajipe. Então, essa é a primeira, digamos assim, essa primeira inspiração, digamos assim, né, para o conto, né? Tipo, um elemento que já está aí meio que compondo meu estilo de narrativa, principalmente do ponto de vista narrativo. Então, tem muitos títulos, assim, que tem sal no meio, tem salitre no meio, tem água parada, tipo. Então, é um elemento que é muito presente. E o salitre, nesse universo aquático, meio que compõe. Minha outra inspiração, na verdade, aí vem do ponto de vista estilístico, é uma espécie de elaboração, digamos assim, de uma qualidade mais documental na ficção, né? Tipo, hoje eu percebo um pouco que as pessoas são mais afeitas a documentários do que a ficção. E eu não acho que ainda não há um diagnóstico, digamos, o porquê disso, ou se isso realmente procede. Mas se a gente for parar a pensar, as pessoas se aproximam muito da narrativa documental ou da ficção que tem a ligação assim, com o real. A gente viu aí, por exemplo, no caso aí dos últimos anos, o bebê Renan. O fato de ter sido um acontecimento real fez com que a série ganhasse ponto. E uma série, em termos do ponto de vista formal, não é muita coisa. Assim, tipo, que você olha assim e fala assim, meu Deus, que série, né? É uma série bem realizada, mas o fato dela ter focado no real, isso explica muito uma sede das pessoas com uma certa noção de realidade. E o que é engraçado, na verdade, é que a ficção, ela, na verdade, sempre se apoiou muito na realidade, né? Tipo, a ficção, na verdade, precisa da experiência humana para fazer essa transposição, né? E aí, algumas ficções, elas têm um nível de realidade maior ou menor, aí as teorias literárias e narrativas dão conta. Mas, partindo dessa minha questão, eu comecei a mimetizar mesmo uma coisa documental em muitos dos meus textos, nos roteiros que eu já fiz para cinema, no conto, ou tentando gerar uma espécie de documento ou documentário, ou criando um documento. Por exemplo, agora, eu estou escrevendo um conto no momento, que é uma crítica a um filme que não existe. É de alguém escrevendo uma coluna de jornal sobre um filme específico. E é uma crítica, ou seja, também fazendo com que esse material ficcional literário também seja confundido com um documento, com um registro. Então, estou muito nessa coisa aí, que é muito da tradição muito latino-americana, né? E de alguns países africanos também, mas de outros países de maneira geral, mas a escrita narrativa latino-americana se apoiou muito nisso, tipo Borges, Jorge Amado, Cortázar,
Teresa Cárdenas, ou seja, é uma galera que é Denis Lafayette, ou seja, são escritores, escritoras. Em algum nível também o Gabriel Garcia Marques. Isso bota aí muitos, assim, né? Tipo, isso também os nomes não estão aparecendo assim de imediato, mas é uma tradição muito latino-americana. No Brasil, por exemplo, o Graciliano Ramos também, entendeu? Tipo, algumas coisas de Clarice Lispector, nem tudo, mas algumas coisas onde ela bota um tom mais de crônica, mas que você vê que tem um qualidade. Machado de Assis, entendeu? Isso é uma tradição muito latino-americana. Essa coisa de você tentar meio que ele vai se... Muita gente vai chamar isso de simulacro, um simulacro de real. A Tempestade de Salitre, no conto de Diego, é um personagem por si só. Eu perguntei para ele sobre os impactos que ele imaginou que essa tempestade teria na cidade. Olha, as consequências, né, tipo, ali fala brevemente de uma tecnologia de sugadores, né, sabe? Ou seja, aquilo ali para ampliar, você pode ir muito longe, né? No entanto, como eu queria também ter, de novo, né, ter esse pé na realidade, ou seja, não queria deixar nada assim tão impossível de acontecer, o fato da tempestade existir era meio que ela cria uma redoma, né? Ela não é uma névoa pela cidade. Ela é o céu da cidade. Se você vê lá fora, você vê Salvador, você não vê. Tanto que tem a descrição de uma das pessoas que está na excursão, que é ela à noite, na vista de cima. Mas só que na cidade em si, ela não está entre as pessoas, né? Ela não é uma névoa, de fato, como os químicos da história convencionou chamar de névoa salsa. A questão é que, em determinado período do ano, que é em março, onde inclusive tem o que? As águas de março, etc. Esse salitre, essa névoa, ela cai sobre a cidade, ou seja, ela baixa, entendeu? E é uma das consequências que eu falo no conto são os desaparecimentos que teve ao longo dos anos. É claro que naquele período, neste ano, que não tem nome, que não tem especificado que ano nesse período os acidentes são menos, as pessoas não somem muito, porque, sei lá, houve-se um entendimento, né, de como lidar com a névoa a partir desse instituto que foi criado para estudar o fenômeno. Então, a consequência que eu posso dizer é que, primeiro, inicialmente houve esses desaparecimentos nos marços ao longo dos anos. Houve a fundação do Instituto para se entender o porquê da existência dessa névoa, e essa, digamos, pesquisadora nessa atualidade do conto que descobre necessariamente o que gera a névoa, que é essa teoria que ela cria, né, que ela nomeia como trípticos radicais. Ela faz uma brincadeira, né, tipo ali, né, em algum momento do discurso, que ela fala, vocês estão aqui porque a instituição ganhou renome, a não ser que você... Aí tem outra coisa que fala, a não ser que você esteja interessado na nossa tecnologia de sugadores de salitre, que, na verdade, eu ia botar isso no conto, no conto não, no roteiro. Mas é isso, né? Tipo, é o espaço, né, para colocar. E, na verdade, se trata de uma refinaria. Então, esses sugadores, eles sugam a névoa. Então, do outro lado, ou seja, na parte da Baía de Todos os Santos, tem uma maquinaria gigante que são tipos de sugadores dessa névoa. Então, na Baía de Todos os Santos não há névoa, porque impede de ultrapassar a Baía. Então, esses sugadores sugam e transformam aquilo em sal comum. E eles exportam esse sal comum, entendeu? Acabou se criando uma economia do sal, né? Tipo, do sal comum. Mas é isso, tanto que ia fazer um link com o lance da invenção do inox. Aquilo ali não é verdade, né? Não foi inventado, o inox não foi inventado aqui, né? Tipo, foi inventado realmente na Inglaterra, descoberto, né? Mas porque essa maquinaria era feita de inox e teria todo, digamos assim, uma abordagem também da maquinaria, etc. Essa refinaria de salitre, que capta a maresia e a transforma em sal para ser exportado para o resto do mundo, ainda não existe, mas pode vir a existir. Afinal, já se tem investido em filtração da água do mar para transformá-la em água potável, e o sal marinho já é obtido através da evaporação da água do mar em salinas. Diga se não é a cara do capitalismo tardio comercializar um sal marinho refinado
da Baía de Todos os Santos, enquanto o resto da humanidade colapsa lentamente. Como diria Diego, ao fim de nossa conversa, o que me intriga nessa história é a possibilidade, as tensões em imaginar isso. Esse foi o making-off do episódio Excursão à Névoa Salsa, escrito e apresentado por mim, Lara Carvalho, criadora e diretora do podcast Meridianos. O podcast Meridianos conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. A criação e direção são assinados por Lara Carvalho. A trilha sonora, a edição e o desenho de som são assinados por Andréa Martins. A identidade visual é assinada por Alissa Volpini. A produção e o site são assinados pela Lua de Maré Produções. Agradecemos por você escutar até aqui. Este episódio usa áudios do BATV, TikTok, do canal Integrando Conhecimento e do canal Antártica ou Antártida. Todos os créditos estão no nosso site www.luademaré.com/meridianos, onde também temos a transcrição e as referências de cada episódio. Agradecemos por você escutar até aqui e, no próximo episódio, o último conto da temporada nos leva para uma pesquisa de campo em uma chapada diamantina bem diferente da que conhecemos hoje. Para ficar por dentro das novidades, siga o Instagram @Lua de Maré Produções, tudo junto e sem os acentos. Até a próxima!